Porque Davi, mesmo com tantos erros, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Você vai se impressionar quando descobrir o que Deus viu de especial nele. Israel estava em crise. Saul, o primeiro rei, havia desobedecido a Deus e era hora de um novo líder. Deus disse a Samuel: enchi-me de pesar por ter colocado Saul como rei, pois ele me rejeitou e deixou de cumprir as minhas ordens. 1 Samuel 15:11. Foi então que o Senhor enviou Samuel à casa de Jessé em Belém, onde encontrou Davi, o mais jovem dos filhos, e aparentemente o menos provável para ser rei. Mas Deus não vê como o homem vê. Ele disse a Samuel: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Deus viu algo especial em Davi, e o que acontece depois mostra que ele estava certo. Davi não era um guerreiro treinado, mas ele tinha algo que muitos não tinham: uma fé inabalável no Deus vivo. Quando o gigante Golias desafiou o exército de Israel, todos tremiam de medo. Mas Davi, armado apenas com uma funda e 5 pedras, declarou com confiança: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17:45. Com apenas uma pedra, Davi derrubou o gigante e provou que Deus usa os improváveis para realizar o impossível. O povo o aclamava, mas foi aí que seus desafios reais começaram. Com o tempo, Davi se tornou rei de Israel. Mas mesmo os mais próximos de Deus podem cair em pecado. Em uma primavera, época em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi, o rei de Israel, decidiu ficar em casa em vez de liderar seus exércitos. Enquanto isso, seus soldados estavam no campo de batalha, incluindo Urias, um de seus guerreiros mais fiéis. Certa noite, Davi estava em seu palácio e subiu ao terraço para olhar a cidade. Lá, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. O nome dela era Batseba, esposa de Urias. Apesar de saber que ela era casada, Davi foi dominado pelo desejo. Ele mandou chamá-la e eles acabaram se envolvendo. Depois de algum tempo, Batseba mandou um recado a Davi. Ela estava grávida. E isso era um grande problema, porque Urias, seu marido, estava longe lutando na guerra. Isso significava que todos perceberiam que o filho não era dele. Para tentar esconder o que tinha acontecido, Davi teve uma ideia. Ele mandou trazer Urias de volta do campo de batalha, esperando que ele fosse para casa e ficasse com sua esposa. Assim, todos pensariam que o filho era dele, mas Urias era um homem honrado. Ele recusou ir para casa enquanto seus companheiros estavam lutando. Ele disse: como posso descansar e me alegrar em casa enquanto meus companheiros estão em guerra? Quando Davi percebeu que seu plano não funcionaria, ele tomou uma decisão terrível. Ele mandou uma carta secreta para Joabe, o comandante do exército, instruindo-o a colocar Urias na linha de frente da batalha, no lugar mais perigoso, e depois recuar, deixando Urias exposto. Tragicamente, o plano funcionou. Urias foi morto em combate. Após a morte de Urias, Davi trouxe Batseba para o palácio e a tomou como sua esposa. Aos olhos do povo, parecia que Davi estava sendo generoso ao cuidar da viúva de um soldado, mas Deus sabia a verdade. O que Davi fez desagradou muito a Deus. Então Deus enviou o profeta Natã para confrontar o rei. Natã contou uma história a Davi. Havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitos rebanhos e gado, mas o pobre só tinha uma ovelhinha que ele amava como a uma filha. Certo dia, o homem rico precisou preparar uma refeição para um visitante, mas em vez de usar suas próprias ovelhas, ele pegou a única ovelha do homem pobre. Davi ficou furioso com a história e disse que o homem rico merecia morrer por sua crueldade. Então, Natã olhou para Davi e disse: você é esse homem. Natã revelou como Davi havia pecado contra Deus, contra Urias e contra Batseba. Ele também anunciou as consequências de seus atos. O filho que Batseba esperava morreria, e a família de Davi enfrentaria muitos problemas no futuro. Davi ficou profundamente arrependido e confessou seu pecado a Deus. Ele escreveu o Salmo 51, um dos mais belos salmos de arrependimento. Deus perdoou Davi, mas as consequências de seus atos permaneceram. O filho que Batseba teve morreu, como Natã havia anunciado. Depois desse período de dor e arrependimento, Davi e Batseba tiveram outro filho, chamado Salomão. Deus amou Salomão e o escolheu para ser o próximo rei de Israel. Apesar dos erros de Davi, Deus mostrou sua misericórdia e cumpriu suas promessas. No entanto, o que fez Davi um homem segundo o coração de Deus foi seu arrependimento genuíno. Ele não apenas pediu perdão, ele mudou seu caminho. E Deus, em sua infinita misericórdia, o restaurou.
Davi nos ensina que ninguém está além do perdão de Deus. Todos erramos, mas Deus não busca a perfeição. Ele busca um coração sincero e arrependido. Assim como Davi, você também pode se voltar para Deus hoje, independente do que tenha feito. Lembre-se das palavras de 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A oportunidade está diante de você agora. Faça como Davi. Arrependa-se, abra seu coração e busque a Deus. Comente aqui: perdão, Senhor. Não deixe para depois. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.